Feriadão prolongado, muita gente vai pegar as estradas, né? E aí chama sempre a atenção a necessidade da segurança, direção defensiva. Mas o que fazer em casos de acidentes inesperados nas estradas? O especialista em gestão de crise e desastres Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, está conosco para levar algumas orientações aqui nesse sentido. Neto, bom dia, muito obrigado pela sua participação nessa manhã aqui na Itaberá. Obrigado, Jorge Stais, um bom dia ao amigo, um bom dia à equipe técnica da Rádio Itaberá, um bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pelo 98.7. É sempre um prazer conversarmos sobre prevenção, né, de todos os tipos de acidente, em especial, como você bem cita, os riscos de acidente de trânsito neste feriado prolongado, que com certeza vai levar muita gente para a estrada. Ah, sem dúvida. E a partir de hoje, já a previsão do intenso movimento a partir da tarde, né? Chama muito a atenção porque recentemente tivemos alguns acidentes, né, inesperados, que geraram grandes congestionamentos, caminhões incendiados, outro caminhão que explodiu lá no Morro do Boi. E aí o comportamento, né? Como agir em um momento como esse, né? Em um momento de ida para um local de lazer ou em um momento de volta para casa, né? Jorge, se me permite a gente buscar um pouquinho esse acidente que aconteceu no Morro do Boi há cerca de 11 dias atrás, que é exatamente aquele tombamento de um caminhão-tanque carregado com 22 mil litros de etanol, que provocou então aquele grande congestionamento. Estamos falando aí de um acidente com um total de 25 veículos envolvidos, desde veículos de passeio, veículos de carga. Estamos falando aí de 5 vítimas, graças a Deus nenhuma delas fatal, mas uma situação extremamente grave. E eu te digo, Jorge, como bombeiro da reserva, esse é o tipo de acidente que nós mais tememos, e é uma situação extremamente grave para quem está no trânsito, porque você tem um grande fluxo de veículos, preso por uma estrutura, digamos assim, montanha de um lado, guarda-reios do outro, então não tem como você retornar, não tem uma via rápida, emergencial para você sair daquela situação. Com um acidente à frente, você fica preso, nem para frente nem para trás, e ainda mais com um líquido inflamável escorrendo, no sentido que a gente chama no sentido de jusante, no sentido abaixo do morro, levando incêndio junto com eles. É uma das situações mais críticas que tem. O que fazer? Nada, a não ser abandonar o veículo em segurança e se proteger daquela situação. Atenção para você no veículo com pessoas com dificuldade de mobilidade, e aí nós estamos falando em pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência com relação à sua mobilidade, crianças pequenas, crianças de colo, presas à sua cadeirinha de transporte. Então, assim, abandona o local. Nós sabemos que, especificamente desse acidente do Morro do Boi, as pessoas mais próximas do ponto de colisão, do ponto de ignição, acabaram não conseguindo salvar nada. As pessoas mais para trás da fila formada conseguiram retirar alguma coisa de seus pertences dentro do veículo, mas a recomendação é: todo mundo abandona, procura um lugar seguro e realmente tem que aguardar para ver o desfecho final de toda a situação. A situação extremamente crítica, aquilo que foi experimentado há 11 dias atrás no Morro do Boi. Nesse momento, o principal... Perdão, deixa eu só fazer uma correção. Morro dos Cavalos, troquei. Nesse momento, o que a gente tem que ter na cabeça é evitar ferimentos, né? Salvar vidas é o principal, né? É o mais importante. Exato, e até assim, do acidente, ele só não foi mais grave, Jorge, porque o caminhão tombou na via, não colidindo diretamente com nenhum veículo. Ou seja, quando você tem caminhões envolvidos, você tem muita energia transferida e você tem muita deformação de ferragens, e quase certo que veículo de trânsito, acidente de trânsito, onde você tem veículo de passeio e caminhão envolvido, você tem preso em ferragens. E não foi aquilo que aconteceu nesse acidente. Ainda bem, né? Senão teria sido mais grave ainda, porque seria uma situação extremamente difícil, uma pessoa viva presa às ferragens, com incêndio se aproximando. A situação mais crítica, mais traumatizante que a gente pode encontrar. Tá? Então, assim, abandona o veículo,
né? Pega alguma coisa de pertences de forma muito rápida, né? E procura um lugar seguro, né? E aguarda para ver tudo que vai ocorrer, porque são exatamente eventos demorados. Tanto é que esse evento foi às 1h30 da tarde e só foi dado por concluídas as atividades 5 horas da manhã do dia seguinte. Nós estamos falando mais de 12 horas de operação. E trânsito parado. E aí vem outra questão. Quem está próximo, então, mais envolvido com toda essa questão de um acidente inesperado, tem que ter sempre na cabeça essa questão de sair do local, evitar ferimentos e garantir a segurança da vida acima de tudo. Quem está mais longe, que acaba ficando preso num congestionamento, muitas vezes sem nem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que aconteceu, tem que manter a calma acima de tudo, né, Neto? Não querer inventar uma forma milagrosa de conseguir sair daquela situação, né? Só vai agravar essa situação. Por isso que hoje em dia, Jorge, com todas as tecnologias, o que a gente recomenda? Se a pessoa não for com um aplicativo, desses aplicativos que te dão o trajeto que você está fazendo, aí nós temos vários que nós podemos baixar no telefone, né, e usar inclusive algumas soluções da própria Google. Se você não usa isso, de tempos em tempos liga, dá uma olhadinha para ver como é que está o seu trajeto, porque ele pode mudar a qualquer momento. Vamos supor, se eu estivesse dirigindo no sentido que eu ia de encontro àquele acidente, assim que o aplicativo do meu telefone informasse que eu tinha um problema à frente, entra no posto mais próximo. Entra no posto para te dar um suporte logístico para você e para a sua família. Entra na cidade mais próxima e começa a se informar do que está acontecendo. Porque tão crítico quanto você estar envolvido no acidente, com perda de materiais, é você também ter todo o seu planejamento e agora preso nesse trânsito, com crianças dentro do carro, como você bem falou, sem uma expectativa, sem compreender o que está acontecendo, sem uma expectativa de liberação. E pode ser num trajeto sem estrutura nenhuma de apoio. Nenhuma, e sem condições nenhuma de você dar um retorno seguro. Tá? Quando a gente fala em abandonar o veículo, né, mas nas proximidades, a gente tem que lembrar que o trânsito pode não estar interrompido em todos os sentidos. Então, às vezes, no sentido de você abandonar o carro para se proteger, pode sofrer um atropelamento. Até porque como a fila começa a se formar, às vezes existem pessoas que vão pela terceira via não liberada, né? Entenda-se acostamento, na tentativa de ultrapassar aquilo tudo, e as pessoas estão fugindo para o acostamento. Então tem que tomar muito cuidado, mas assim, hoje, né, pela nossa realidade, usar um aplicativo no seu telefone celular, que lhe indique qualidade do tráfego à sua frente, para que você possa rapidamente tomar uma decisão e proteger a sua família, inclusive dando um apoio de logística. Nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando de sanitários, até de pernoite, muitas vezes. Né? Imagina nós numa fila dessa, sem água, sem alimento, com um bebê de colo e a avó, e uma pessoa idosa, preso num trânsito, sem poder ir para frente, sem poder ir para trás, sem apoio nenhum. Então, quando nós dirigimos, né, quem está ao volante tem que ter um pouquinho essa noção de fazer essa antecipação, essa gestão de um risco possível, e ainda mais se nós tivermos nossos trajetos, o Morro dos Cavalos, que é tão comum de nós termos eventos dessa magnitude, né, em que eu posso ser surpreendido nessa situação. Isso se chama antecipação, se chama autoproteção, gestão de risco. Tá certo. E agora com todo esse movimento previsto aí a partir de hoje, né, devido a esse feriadão prolongado, quais são as orientações para quem vai pegar a estrada, Neto? Melhor estratégia, Jorge, de todas seríamos nós conseguirmos nos movimentar nos horários de menos fluxo. Então, hoje, qual é a nossa realidade de Blumenau, do Vale para o Litoral e vice-versa, no retorno, né? Usar os horários menos procurados. E assim, nós estamos falando de horários noite adentro. Mas tem horário noite adentro? Tem, madrugada. Eu já ouvi gente falar, né, que tem casa em bombinhas, por exemplo, né? E nem saindo o final da noite está dando certo, pois né? Tanto movimento que tem. Porque a estratégia está sendo utilizada por muita gente. Por todo mundo, né? Exatamente. Mas ainda é só o que nós temos para recomendar. Um dia mais favorável, um horário mais favorável. O que nós temos nos deparado, Jorge? Principalmente com problema mecânico de veículo, superaquecimento do sistema de refrigeração, porque, óbvio, o carro fica aquele para e anda durante muito tempo. Né? Então, não é só manutenção no que diz respeito a pneu, suspensão, é também, ou principalmente, refrigeração do veículo. Né? Então, antes de você enfrentar uma viagem que vai pegar fila, levar para uma rápida vistoria e uma manutenção para evitar ficar na estrada. Que se você perceber, o que a gente mais encontra
de acidentes ou de incidentes nesses dias, são ou colisões traseiras, por causa da fila, ou veículo parado no acostamento, onde ferveu, o veículo superaqueceu. E aí nós estamos falando de veículo passeio, estamos falando em caminhões. Então, olhou para a direita, o teu aplicativo indicou veículo parado no acostamento, pode ter certeza que é pane mecânica, né? Afinal de contas, o veículo durante muito tempo não suporta, depende, né, a manutenção do veículo, essas longas filas, esse para e anda durante horas, né? Então, ter esse cuidado, né? Levar água, levar algum alimento, levar distratores para as crianças, para a criança com pouca paciência, fica irritadiça, ela altera o humor do carro inteiro, e aí nós podemos ter risco de acidentes, né? Planejar algumas paradas, inclusive para uso de sanitários, para ser mais seguro. Até a questão do sanitário é uma coisa interessante, Jorge, que é na colisão dos veículos, mesmo com o cinto de segurança, depende da velocidade envolvida, o deslocamento que o corpo da pessoa faz, a gente diz que o primeiro choque num acidente é a estrutura do veículo contra a estrutura do veículo. O segundo é a pessoa contra a estrutura do veículo. E o terceiro choque é órgãos internos contra a estrutura do corpo. Das situações que a gente pode ter é ruptura de bexiga, devido à bexiga cheia, impacto na cintura pélvica por desaceleração do veículo, por estar muito tempo no trânsito. Então, assim, um escalonado, né, de paradas para uso de sanitário é extremamente seguro para todos os ocupantes. A gente tem que ficar atento a tudo, né? Pensar em tudo, acima de tudo. Mas quem pensa, né? Exato, né? E isso vai recair sobre onde? Sobre o motorista, sobre o condutor desse veículo. Então não é só botar o lancheirão com a bebida para a praia, as cadeiras de praia. Você tem que pensar em toda essa estratégia. Lembrando sempre, quem está costumeiramente pegando a 101, esse nosso trajeto entre mais ou menos Navegantes até Porto Belo, até Tijucas, é um trecho extremamente difícil, nos dois sentidos, em todos os dias. Eu tenho viajado bastante esse trajeto, em todos os dias, em todas as horas. Então, além de levar muita bagagem, vai ter que levar muita paciência. Pois é, e aí é que tá, não é? Quando você está sozinho no veículo é uma situação, quando você tem a família inteira no veículo é outra situação. Pode ter alguém impaciente ali, né? Então, por isso, sempre calcular antecipadamente, né? Fazer uma rota, ter uma rota alternativa também acho muito importante, né? Sem sombra de dúvida. Quando pode ter uma rota alternativa. Quando ele consegue, depende da posição que ele estiver, exato, né? Fazer essa rota alternativa para ganhar algum tempo, mas mesmo assim, uma escolha mais estratégica do dia e do horário, ainda é a melhor saída que nós temos para trânsito nesse período, ainda mais de festas, né? Que é como nós vamos experimentar esse final de semana. Aldo Batista Neto, uma situação meio que frequente, que tem ganhado os noticiários aí com frequente, é incêndio em veículo. Exato. Tem sido frequente isso, e aí a gente está falando que tipo de veículo? Todos, caminhão, carreta, ônibus, carros de passeio principalmente, né? São os mais comuns e mais frequentes também. Como agir nesse caso, hein? Já pensou você com a família toda dentro do carro, numa viagem de boa, tal, trânsito meio parado, de repente você começa a sair fumaça do capô do carro? E aí, hein? Principalmente as questões, aí nós vamos falar especificamente desse princípio de incêndio. No final da perícia, o que identifica? Baixa manutenção. Baixa manutenção. Tá? Então, a pessoa fez uma instalação de um acessório que precisou mexer na parte elétrica. É um veículo mais antigo que não recebe a manutenção adequada já há algum tempo, manutenção preventiva, fica só na manutenção corretiva, tá? Envolvendo muito a parte elétrica. É isso que nós temos desse princípio de incêndio sem muita explicação. Depois, superaquecimento do motor, principalmente por sistemas de arrefecimentos. Vaza líquido refrigerante, fica durante muito tempo no trânsito com baixo líquido de arrefecimento dentro do motor. E um terceiro aí envolve principalmente veículos de carga e veículos de passeio, que é superaquecimento do sistema de frenagem. Então, tudo é a manutenção. Isso não estamos falando, Jorge, de um acidente de colisão, tá? Nós estamos falando como exemplo que você deu. Sim, incêndio. O incêndio que começa, inesperado no veículo. O que tem muito se nos deparado agora, ultimamente, até a imprensa, né? Principalmente as mídias sociais têm trazido muito isso, que são os veículos elétricos,
E daí nós temos várias intercorrências, nós temos veículos em processo de carregamento de baterias, nós temos veículos mesmo em colisão, alguns acidentes ainda com incêndio ainda muito bem explicados, mas de tudo, Jorge, sabe o que mais preocupa? É porque nós não temos mais pela legislação brasileira a obrigatoriedade do extintor de incêndio dentro do veículo. Então, assim, todo incêndio em veículo que comece pela baixa manutenção em sistema elétrico, de refrigeração ou de frenagem, ele começa pequeno, aonde um pequeno extintor de incêndio daria conta. Nós não temos mais isso nos veículos de forma obrigatória. Então, o que significa? Que cada vez mais a manutenção tem que estar em dia para nós evitarmos um princípio de incêndio. O extintor de incêndio que ajudava a dar o primeiro combate, não se tem mais. Então, essa é uma coisa extremamente importante. Então, hoje, começou um incêndio em veículo, Jorge, se você não tem um extintor de incêndio, não tem o que ser feito, mesmo no princípio. Retire todo mundo do carro. Sai todo mundo do carro, com pertences e tudo mais, tá? Saia. Os veículos ainda têm muito material, uma grande parte é material sintético, derivado de petróleo, derivado de plásticos. A indústria automotiva tem trabalhado muito nisso. Nós temos muitos veículos hoje com muito material orgânico dentro do carro, aí derivado de madeira, de fibras orgânicas, em acolchoamento de bancos, na tentativa exatamente de tornar ecologicamente mais correto e no momento de incêndio menos agressivo. Um veículo você perde em pouquíssimos minutos, você perde o veículo todo, que começa num freio superaquecido, toma um veículo rapidamente. Então não tem hoje como você fazer o primeiro combate, a não ser tirar todo mundo, afasta todo mundo, pegue os seus pertences mais viáveis, mais próximos ali, vamos estar falando em carteira, em documento, em alguma bagagem, e abandona o veículo. E o ideal é fechar o veículo. Fecha vidro, bate portas, tá? Baixa capôs, a porta-mala e deixa o veículo fechado. Porque a diminuição da oferta de oxigênio livre, principalmente para quando se vai para o interior do veículo, ele retarda a velocidade de queima, fazendo com que os veículos de emergência tenham algum tempo para chegar. Rompeu o vidro, o primeiro vidro do carro que quebra, dali para frente já não se tem controle ou diminuição da velocidade de queima nenhuma. Tá? Então hoje não se consegue dar o primeiro combate, a não ser sair do veículo, pegue seus pertences, né? Todas as pessoas peguem pertences, fecha o carro e vá para o lugar seguro. E quem tem extintor no carro, né, e começa a ver a fumaça sair do capô, né? Qual é a orientação, né? Vai lá, abre o capô ou prepara o extintor com calma. O problema é ter calma nessa hora, né? Se você tiver, então, um equipamento, a exemplo de um extintor de incêndio, vamos supor que esse incêndio ocorra num centro urbano, onde nós temos o comércio, empresa, prédios nas proximidades e, por legislação, vai ter extintor de incêndio. E alguém te traga o extintor de incêndio. Ou o veículo mais antigo, você tem um extintor no carro. O incêndio começou no motor. Qual é a estratégia? Prepara o extintor primeiro, rompa o lacre, tira o pino de segurança, deixa ele pronto para uso. Você abre por dentro o capô do carro, destrava ele, porque na frente você destrava o capô, não abra, fique lateralizado ao capô e não de frente para o capô, como a gente faz quando está no posto de gasolina, abre de frente. Não, no caso de incêndio, você lateraliza, fica do lado do veículo, abre o necessário, aí nós estamos falando em 3, 4 dedos o capô, e dá um primeiro jato considerável para dentro do capô e baixa o capô. Aí você está usando alguns fenômenos de incêndio a seu favor. Você saturou o ambiente com material de combate a incêndio, baixando o capô novamente, você diminui a oferta de O2 livre, tá? no ar. Tá? Então, prepara o equipamento, abre o capô, destrava o capô, fica lateralizado, basicamente, digamos assim, do lado do pneu do veículo. Aí você levanta um pouquinho, dá um jato considerável para dentro, baixa o capô de novo e espera a reação, espera para ver o que vai acontecer. Nós já pegamos situações assim, das pessoas jogando o extintor de incêndio sobre o capô fechado, sobre o carro, não tem função nenhuma. Não vai conter não vai deixar que o fogo fique concentrado aí, não se espalhe, né? Que talvez essa seja a intenção. Pode ser. Uma coisa que muitas vezes acontece, um princípio de incêndio depois de uma colisão, depois de uma batida, aí você pode usar assim, vamos supor, bloco óptico, faróis quebrados, aí você coloca a mangueira do extintor de incêndio para dentro desse orifício que abriu e dá um jato de dentro para dentro do motor, através da parte de baixo do motor, pelas laterais, tá? Os bombeiros, a gente usa uma ferramenta
que a gente consegue fazer uma abertura, um pequeno orifício na tampa do capô, e daí, a partir dali, injeta o pó do extintor. Né? Qual é o mais errado? Abrir completamente o capô para ver o que está acontecendo, para ir dar o combate. Ali você Porque daí o fogo se propaga rapidamente. Ali você acelera, ainda correndo o risco de se queimar nesse processo. Mas isso, Jorge, lembrando... E tudo isso tirando tudo dentro do veículo. Né? Exato. E lembrando que se eu tiver um extintor comigo. Do contrário, é a primeira coisa que nós conversamos. Tira tudo do carro, fecha o carro e abandona. Tá? Daí deixa eu fazer um comentário sobre isso, Jorge, que muitas pessoas perguntam, mas vai explodir. Não, o veículo ele não explode. Porque o que é a explosão? A explosão é uma queima severa, com grande formação de gás dentro de um cilindro, a ruptura desse cilindro e daí uma liberação importante dos gases e a vaporização do combustível. Qual era, por incrível que pareça, qual era o único veículo que tinha risco de explosão? A Kombi. Porque o tanque ficava sobre o motor, um tanque metálico sobre o motor. A Kombi era um veículo que sofria risco de explosão. Os demais veículos, ainda mais com tanques sintéticos, o tanque rompe com o calor. Bom, aí todo o combustível espalha, todo o combustível acelera severamente o incêndio, mas ele não explode o continente que a gente fala, ele não explode o recipiente onde o combustível está. Que também já é feito assim para evitar uma explosão, né? Para evitar a explosão, exatamente. Mas a perda do bem material é inevitável nesse caso. Exato, o risco de lesão e de morte também é acentuado, mas a explosão não. Tá certo. Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Obrigado pelas orientações, né? Sempre fica a dica para quem vai pegar a estrada daqui a pouco ou amanhã, né? Tem uma série de aplicativos que você pode consultar sobre o seu trajeto para saber como é que está naquele momento. Talvez é melhor esperar um pouquinho, tomar um café, né? Assistir uma série, pegar a estrada mais tarde, ou achar uma rota alternativa para fugir daquele congestionamento todo, né? E quando voltar, a mesma coisa. Geralmente no retorno a gente tem mais pressa, né? Exato. Então, volte com calma, né? Mais cedo, com calma, tal, para evitar qualquer problema, né? E lembrando, principalmente, Jorge, a 101, né? Ela hoje é administrada, né? Uma operadora da rodovia com 0800, né? Para ser chamada, para ser dada informação. Então, qualquer situação emergencial, ou que até mesmo precisa de informação, usa o 0800 da operadora, da rodovia. E hoje temos facilidades que precisam ser utilizadas para a nossa segurança. Com certeza. Obrigado, Neto. Ótima Páscoa, bom feriadão. Obrigado para todos que nos ouvem, uma excelente Páscoa também. Mais uma vez, parabéns à Itaberá FM por trazer informação de qualidade para o ouvinte. Boa Páscoa para todos. Obrigado, Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Blumenau.